Bom dia a você, meu amado irmão, minha amada irmã. É um prazer imenso poder estar com você mais um dia aqui no YouTube, no programa Palavra Falada, para podermos falar deste evangelho que muda, este evangelho que transforma a nossa vida, como eu sempre digo. Cada dia mais que nós lemos a palavra de Deus, lemos o evangelho, ele vai mudando a nossa vida, transformando a nossa vida pela força e o poder do Espírito Santo de Deus. Eu sempre gosto de falar, toda vez que começo, a respeito do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nada podemos crer, porque sem a força do Espírito de Deus, que foi deixado por Jesus nessa terra, para podermos compreender esta palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs, estamos vivendo a segunda semana da Quaresma, né? E estamos vivendo também a segunda semana do Saltério, hoje, terça-feira. Leremos o evangelho que está lá em Mateus, capítulo 23, versículo 1 ao 12. Mateus, capítulo 23, versículo 1 ao 12. Eles falam e não praticam. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a mantê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos das Escrituras na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e serem chamados de mestres. Quanto a vós, nunca deixeis chamar-vos de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs, esta palavra mexeu e mexe conosco. Nesta manhã de hoje, Jesus vem nos ensinar algo importantíssimo, de nós não querermos ser mais importante do que os outros. Olha só, naquele tempo os mestres da lei discursavam, os grandes homens do templo, os fariseus, os saduceus daquela época, queriam realmente pegar Jesus de todas as maneiras. Onde Jesus ia, era uma pergunta, um questionamento para poder pegar Jesus. Mas aqui neste momento, nós vemos que Jesus repara como é que as vestimentas destas pessoas que são chamados de mestres. Eles gostam de sentar nas primeiras fileiras das igrejas. Eles colocam nos ombros dos outros os trabalhos, os compromissos, mas eles mesmos não fazem e não se comprometem com aquilo que realmente dizem fazer ou pregar. Estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Olha, não se colocam à frente, não estão dispostos a nada. Querem colocar alguém para fazer o serviço, para fazer o trabalho, e eles mesmos ficam tranquilos,
só esperando o resultado daquilo que eles instruíram. E diz ainda: fazem todas as suas ações para serem vistos pelos outros. Fazem caridade, fazem bondade às pessoas, diante das pessoas professam boas palavras, mas de fato não são eles os verdadeiros pregadores, os verdadeiros homens da lei, os mestres do templo, como deveriam ser. Eles colocam faixas largas e trechos das Escrituras nas testas e nos braços. Geralmente, naquele tempo antigo, os servos do templo, os homens que serviam o templo, os homens da lei, usavam uma coisa na cabeça chamada filactélios. E esses filactélios, dentro dessa caixinha chamada filactélios, eles colocavam as Escrituras na testa, para, como quem diz, nós somos homens de lei, de conhecimento, e tudo que sabemos está e deve estar em nossa mente. Somos homens sábios, para que as Escrituras entrassem na sua mente. Põem roupas longas e usam longas franjas. As roupas longas, né? Usam franjas em suas roupas. Quanto mais bonitas são as franjas das roupas desses homens, mais eles são vistos, né? Porque os olhos são aguçados, né? Nós percebemos realmente através dos olhos todas as coisas. E percebemos que as coisas também vão bem ou vão mal através dos olhos. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares das sinagogas. Como eu falei anteriormente, né? Esses homens gostam de ser destacados. Esses homens da lei, os mestres, os sábios gostam de ser destacados. Eles fazem de tudo para ter destaques. Mas, de fato, eles não fazem nada daquilo que falam. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e serem chamados de mestres. Nas praças públicas, em todos os lugares onde vão, querem ser reconhecidos. Se ninguém falar nada, olha, fica chateado. Se você não cumprimenta, fica chateado. E ainda fala. E eles gostam de ser chamados de mestres. E ainda Jesus ainda fala ainda: quanto a vós, nunca deixeis ser chamado de mestres. Então, o único mestre que nós temos é Jesus Cristo, nosso Senhor. E ainda diz ainda: na terra não chameis ninguém de padre, ou seja, de pai, pois um só é vosso pai. A palavra padre quer dizer pai. Nós sabemos disso, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Mas nosso irmão sacerdote, ele está designado para que nós possamos receber todos os sacramentos da igreja para podermos entrar no reino de Deus. Mas as Escrituras colocam bem claramente: nós não devemos chamar ninguém de pai, por aquele que está no céu é o vosso pai. O único pai que nós temos é o nosso Deus. E ainda coloca nas Escrituras: não deixeis que vos chamei de guias. Não deixeis que vos chamei de guias. Ninguém guia ninguém. Quem nos guia é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o aperfeiçoador daqueles que o buscam. Jesus é o nosso Senhor. Jesus está disposto a nos ensinar. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso Senhor. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Então, aquele que se coloca a serviço da igreja, a serviço dos chamados que a igreja tem, esses irmãos e irmãs devem ser menores. Não devem buscar honras, mas sim porque são servidores da casa de Deus, servidores de Deus. Porque se colocaram a serviço do reino de Deus. Aquele que se acha que é maior deverá ser o menor, deverá ser o servidor da casa de Deus. Está aqui nas Escrituras.
Quem se exaltar será humilhado. Quem se achar o melhor orador, o melhor em tudo, o melhor cantor, né, do Ministério de Música, melhor pregador, né, o melhor padre, o melhor bispo, o melhor quem quer que seja. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus coloca aqui: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo para nós que nós não devemos viver uma vida de aparecimento. Uma vida só para se mostrar para os homens e ser vistos por eles. Ser um destaque se nos cumprimentam, se nós não somos cumprimentados. Então, meus amados irmãos e irmãs, é preciso nós termos humildade onde nós estamos vivendo, seja lá no nosso serviço, seja na igreja, seja o chamado que nós temos nessa vida. Nós não devemos ser o melhor do que ninguém. Todos somos iguais perante os olhares de Deus, do nosso Pai. Ele nos vê do mesmo modo, todos somos um para Ele, filhos amados dele. E todos deveremos reverenciar e honrar o nome de Jesus, porque Ele é o único mestre. Nós temos um Pai, aquele que nós devemos chamá-lo de Pai, ou Abba Pai, através da força do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo pode chamar o Pai de papaizinho, Pai querido, Pai amado. Jesus, o nosso Mestre e Senhor e aperfeiçoador de nossa vida, que deixou o seu exemplo de vida. Hoje a sociedade não quer cruz, quer apenas sossego, tranquilidade, não quer passar nenhum sofrimento ou sacrifício sequer como Jesus passou. Todos querem tranquilidade. E ainda existe alguns que dizem: Jesus já fez o sacrifício, não é necessário fazer sacrifício algum. É lógico, sacrifício humano se fazia antes, sacrifício de animais se fazia antes, mas Jesus é aquele que se sacrificou por nós. Deu sua vida por nós, por amor, por nos amar, por nos querer bem. Queridos amados irmãos e irmãs, que nós possamos refletir nessas palavras que Jesus nos coloca hoje, para nós não colocarmos diante dos homens que somos melhores uns dos outros, mas que aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos aqui e permaneceremos sempre unidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz, meu amado irmão, minha amada irmã.